5 bebidas incríveis para combater má circulação, varizes e dores nas pernas. Então, se você tem algum problema cardíaco, se você já teve trombose nas veias, nas artérias, se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo vai te ajudar muito, porque essas bebidas são formas simples, baratas e eficazes de melhorar a sua circulação. E ao final das 5 bebidas, caso você queira, eu também vou te trazer uma bebida extra, que contém 2 substâncias muito pessoal. Pega papel e caneta que eu já vou começar direto, sem enrolação, para a primeira bebida, que é o suco de beterraba. O suco de beterraba, ele é rico em nitratos, e esses nitratos, uma vez consumidos, serão convertidos em óxido nítrico, que é um gás cuja principal função é dilatar, relaxar os vasos sanguíneos, dessa forma, consequentemente, melhorando o fluxo sanguíneo. Porque imagina, se a sua artéria está assim, você concorda que o sangue vai correr melhor se a sua artéria estiver assim do que se ela estiver assim? Então, quanto mais aberta, quanto mais dilatada, relaxada a sua artéria estiver, melhor será o fluxo sanguíneo por essa artéria. Quanto de suco de beterraba você deve consumir por dia? 250 a 500 ml por dia. Atenção, pode causar uma ligeira redução na pressão arterial, justamente por conta dessa vasodilatação, desse vasorelaxamento. Então deve ser consumido com cuidado por quem tem pressão arterial baixa ou por quem faça uso de algum medicamento antihipertensivo. Os efeitos colaterais eles são muito raros, pode gerar um leve desconforto gastrointestinal, mas isso provavelmente só vai acontecer se você tomar em grandes quantidades o suco de beterraba. Então aí de 250 ml a 500 ml dificilmente vai gerar algum efeito negativo, ok? Por favor, não coloque açúcar, porque senão isso aí vai prejudicar os benefícios desse suco, ok? Segunda bebida, pessoal, chá de hibisco. O chá de hibisco tem flavonoides como a quercetina e as antocianinas, que ajudam muito na regulação da pressão arterial, porque também, da mesma forma que o suco de beterraba, promove a vasodilatação, então contribui para uma melhor circulação sanguínea. Quanto de chá de hibisco você deve tomar? Hibisco, tá, pessoal? Se escreve Hibisco. 1 a 2 xícaras por dia, ok? Se você toma remédio para pressão, se você tem diabetes, toma algum remédio para diabetes, tem que tomar cuidado também, porque o chá de hibisco pode interagir com esses medicamentos e também tem um efeito diurético. Se você toma algum diurético, como hidroclorotiazida, furosemida, tem que tomar cuidado também com o chá de hibisco. E uma outra precaução é não consumi-lo muito próximo da hora de dormir, porque esse efeito diurético pode fazer com que você acorde várias vezes à noite para urinar. Os efeitos colaterais ele também são muito raros, é um chá bastante seguro, mas ele pode causar aí um desconforto gastrointestinal leve. Nossa terceira bebida, pessoal, também é um chá muito conhecido, todo mundo já tomou, chá de erva cidreira, que tem flavonoides, tem o ácido rosmarínico, que vai ajudar na vasodilatação. Deve tomar cerca de 1 a 3 doses por dia. Cuidado se você toma Rivotril, se você toma Frontal, se você utiliza algum medicamento benzodiazepínico, porque ele interage com esse tipo de medicação sedativa. Em alguns casos também pode causar alguma reação alérgica na pele. Pessoal, estou falando aqui a indicação, que é o problema de circulação, estou falando aqui o mecanismo de ação de cada uma dessas bebidas, a dose ideal de cada uma dessas bebidas, as restrições e contraindicações de cada uma dessas alternativas e também os efeitos colaterais, para que você saiba tudo o que você precisa saber sobre essas bebidas e para não te iludir também, pensando, não, qualquer pessoa pode tomar quanto quiser, não tem que tomar nenhum cuidado, não vai acontecer nada comigo. Não, estou trazendo aqui para você as informações reais, do mundo real, para que você, ao final, tome a decisão que julgar mais adequada para o seu caso, ok? Já foram 3 bebidas, pessoal. Suco de beterraba, chá de hibisco e chá de erva cidreira.
e eu vou falar mais duas. Mas antes eu peço que você curta esse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu gostei, para a gente fazer com que essa mensagem viralize, com que essa mensagem alcance mais pessoas. Então vamos colocar aqui uma meta bem ousada nesse vídeo aqui, de 10 mil likes. E eu sei que junto com você, contando com a sua ajuda, nós vamos sim chegar aos 10 mil likes nesse vídeo, porque aí eu vou ter a certeza que pelo menos 10 mil pessoas foram ajudadas a partir das curtidas que vocês estão dando aqui nesse vídeo. Então, muito obrigado pela sua curtida. Ela é importante porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante quando você curte e aí ele distribui para mais pessoas, ok? Então, o resultado, a consequência da sua curtida é você levar mais saúde para outra pessoa. Então, se você quiser levar saúde para outra pessoa, deixa sua curtida e prepara aí o nosso quarto chá, que é o chá de alho. Ele tem alicina e ajoene, substâncias que ajudam a reduzir a viscosidade do sangue, favorecendo a circulação e prevenindo a formação de coágulos. Então, o alho, grosseiramente simplificando aqui ao máximo, o alho afina o sangue. Então, o consumo de alho deve girar em torno de 2 a 4 gramas de alho por dia, que pode ser na forma de chá, cápsulas, alimentos. Cuidado, que ele pode interagir com medicamentos anticoagulantes, principalmente os anticoagulantes cumarínicos, como a varfarina, nome comercial Marevan. Se você tomar muito alho, isso pode gerar algum desconforto intestinal, gastrointestinal, e também pode fazer com que o seu corpo e o seu hálito tenha um cheiro muito forte. Nosso quinto chá, quinta bebida, na verdade, é o chá de cavalinha. Lembrando que tem bebida extra, bebida bônus, que é muito legal e talvez seja a principal estratégia aqui entre as bebidas, seja a nossa bebida bônus. Então preste atenção que daqui a pouquinho eu vou revelar para você. O chá de cavalinha, além dos flavonoides, ele também tem sílica, que fortalece as veias e melhora a circulação. A dose ideal é de 1 a 4 gramas por dia, em forma de chá. Quem estiver grávida, quem estiver amamentando, não deve consumir o chá de cavalinha por conta do alto teor de sílica. E o chá de cavalinha também pode interagir com medicamentos diuréticos. Então, cuidado se você se encaixar nessas características, ok? Pessoal, hora da bebida extra aqui. Então, eu vou pedir para você, caso você queira o bônus, que você escreva aí no chat, que você deixe aí nos comentários, que você manifeste a sua vontade de saber qual é essa bebida bônus que leva apenas um ingrediente, pessoal, uma fruta, que todo mundo tem em casa, que qualquer pessoa pode fazer. E por que essa fruta é interessante? Porque ela tem duas substâncias chamadas hesperidina e diosmina, tá bom? A hesperidina e a diosmina são as substâncias presentes no Daflon, no Diosmin, nesses medicamentos muito utilizados para quem tem má circulação, principalmente insuficiência venosa. Então, quem é que por essa dica aqui que eu falei, ó, de ser uma fruta que tem hesperidina e tem diosmina, quem será que vai adivinhar qual é a nossa bebida extra que vai ajudar você a combater a má circulação? A hesperidina funciona fortalecendo os vasos sanguíneos, reduzindo a permeabilidade capilar, então o sangue e o líquido contido nos vasos, nas veias, ele tem maior dificuldade para sair quando essa permeabilidade está reduzida. Então, dessa forma, ele previne o vazamento dos fluidos para os tecidos circundantes e, trocando em miúdos, em outras palavras, previne o inchaço, previne o edema. Além disso, a hesperidina, ela melhora o fluxo sanguíneo, reduz o risco de doenças cardiovasculares, melhora a microcirculação, otimizando o fluxo sanguíneo nos pequenos vasos e ajudando a manter os tecidos oxigenados e nutridos. Quem é que vai adivinhar, pessoal? Ó, a Simone passou perto. Laranja, passou perto. A dica aqui é que passou perto. Além disso, a diosmina, também presente, principalmente na casca dessa fruta, da mesma forma que a hesperidina, aumenta o tônus venoso, melhora o retorno do sangue para o coração, reduzindo a pressão nas veias da perna. Então é uma grande ajuda para quem tem varizes. A diosmina também tem ação anti-inflamatória e melhora o fluxo linfático, prevenindo o acúmulo de líquidos e reduzindo o inchaço nas pernas. E agora, pessoal,
acertou aqui, né? É o limão, que é o limão. E aí, qual é a peculiaridade que vamos preparar esse limão, pessoal? É que em vez de você abrir o limão e espremer o suco, é melhor que você faça o seguinte: você lava bem a casca do limão, tá bom? Abre o limão, tira um pouquinho daquele bagaço, daquela parte branca que é bastante amarga, e bate no liquidificador com um pouco de água o limão inteiro, com casca e tudo, porque é justamente na casca onde a gente encontra as maiores concentrações da hesperidina e da diosmina. Então, essas substâncias, esses flavonoides, vão ser muito úteis para melhorar a sua circulação. E tem outros benefícios também. Então, pessoal que é homem aqui, que tem próstata inchada, que tem hiperplasia prostática benigna, aumento da próstata, que quer se proteger do câncer de próstata, a hesperidina também tem uma ação muito interessante na saúde prostática, na saúde masculina, ok? Então, ela não serve apenas para a má circulação, mas também tem vários outros benefícios. Então, pessoal, meu recado aqui para você é que você lembre-se sempre de buscar orientação médica antes de iniciar o consumo frequente de qualquer substância, né? Especialmente se você já estiver tratando alguma doença, se você tiver algum medicamento que conta com muitas interações medicamentosas, como é o caso do Marevan, que a gente sempre comenta aqui, a gente sempre alerta as pessoas que nos assistem aqui, que eu tenho que passar para você também, é que não adianta você se iludir e pensar que essas bebidas, por si só, de forma isolada, vão ser suficientes para melhorar o seu problema da má circulação. Não vão. Por quê? Você precisa atuar na causa do problema, na raiz, na origem. Tem um outro recado muito importante, principalmente para você que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que tem má circulação, que é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não consegue dormir, que não consegue controlar o estresse. Olha só, se você tem esses problemas que eu te falei, talvez você não saiba, mas você pode tratá-los de forma natural. Existem estratégias que não exigem médicos, que não exigem exames, que não exigem remédios, que são comprovadamente capazes de tratar esses problemas. E essas estratégias, se forem bem utilizadas, elas inclusive podem fazer com que você não precise mais tomar remédios para essas doenças. Então, se você tem diabetes, se você tem pressão alta e fizer isso tudo direitinho, seguir exatamente as estratégias, você tem a oportunidade de não tomar mais os seus medicamentos. Já pensou como que seria bom você que é hipertenso parar de tomar a losartana? Você que é diabético tipo 2 parar de tomar a metformina? Pois é possível. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos são capazes de prevenir doenças. Quer saber quais doenças? Infarto, derrame, câncer. E também são capazes de tratar e reverter as principais moléstias da atualidade: diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, má circulação, obesidade, ansiedade, insônia e, mais uma vez, tudo natural, sem medicamentos, sem contraindicações, sem efeitos colaterais indesejados. Gostou? Quer ter a oportunidade de melhorar a sua vida, de ter mais saúde, de ter mais disposição? Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade. Clicando nesse link, você tem acesso a um super desconto. Então, em vez de pagar R$80, você vai pagar R$ 39,90, mais de 50% de desconto. E você também tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você compra o livro, lê o livro e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro. Estou assumindo o compromisso aqui, sem enrolação, sem burocracia, sem letrinha pequena, sem enganação. Então, estou assumindo o compromisso e, consequentemente, também estou assumindo o risco de ter que te reembolsar os R$ 39,90, de colocar a minha equipe para trabalhar à toa e, pior, além disso, também estou assumindo o risco de pagar uma multa que eu vou ter que pagar caso você solicite o reembolso.